E aí, corredor, tudo certo? Hoje, dia 28 de dezembro de 2023, fechando mais um ano, e hoje eu vou fazer um vídeo diferente aí para vocês. Algumas pessoas já tinham me pedido e hoje eu decidi fazer essa gravação mostrando a minha história nas corridas, né? Fechando agora 13 anos de corrida, mostrando essa minha história através das minhas medalhas. Desde lá da minha primeira prova, 2011, até agora, todo esse caminho que eu passei e contando um pouco de alguma história, alguma coisa interessante que aconteceu em cada etapa da corrida na minha vida. Então, segura aí que vamos fazer uma retrospectiva desses 13 anos de corrida. Valeu! Bom, pessoal, quando eu me mudei para esse apartamento, eu queria algum lugar para expor essas minhas medalhas e deixar registrado cada uma delas, pois cada uma tem um significado importante. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu fiz esse móvel. Então, aqui a gente tem um móvel com as medalhas que eu pendurei. Esse módulo primeiro são as da minha esposa. Tá? Ainda falta algumas aqui finalizar o ajuste, que está faltando espaço. Ela também na corrida e do vôlei também, que ela jogava. E a partir daqui eu tenho as minhas medalhas em ordem cronológica, né? Desde a primeira. Eu comecei a correr lá em 2010, mas não competi em 2010. Comecei somente nos treinos e fiz a minha primeira prova em 2011, em fevereiro, e nós temos ela aqui, a Summer Night Run. Essa é uma prova que eu fiz no litoral, aqui do Rio Grande do Sul, uma prova noturna, 5 km. Então, 5 km é a minha primeira prova de corrida, que mesclava um pouco de areia e um pouco de asfalto. Então essa medalha aí, tu vê que a gente vê que essa medalha está até oxidando, né? Essa medalha aí tem história, foi a primeira prova que eu participei. É interessante falar que eu comecei nas provas de 5 km. Então nesse ano de 2011, começando com poucas distâncias, eu corri 18 provas nesse ano. E aqui tem algumas dessas recordações, né? Aqui a gente tem também a Track and Field, a Braskem Eco Run, era um circuito que acontecia. E aqui eu já uni as 3 medalhas do ano do circuito Podey Run. É um circuito que existe, que elas vão evoluindo nas distâncias. Eu fui correndo as provas de 5 km e aqui na Podey Run eu fiz os primeiros 10 km também, junto com as corridas da Adidas, do circuito das estações. Eu deixei aqui porque essa do circuito, minha esposa adquiriu naquela época para mim de presente esse porta-medalha do circuito, e aqui tem as 4 medalhas de 2011 que eu fiz todas as etapas e corri meus primeiros 10 km, né? Então tem um histórico aqui bem legal, essas provas da Adidas. E assim eu fui evoluindo e cheguei aqui nas primeiras 10 milhas, esse circuito 10 milhas da Puma, que acontecia em Porto Alegre. Essas provas todas em Porto Alegre, tá? E aí comecei a correr o circuito Atenas, essa medalha bem pequenininha aí, de 10 km. Fiz mais a primeira da Mizuno 10 Mile Series também, de 10 milhas, nos 16 km. A Poa Night Run. E aqui eu fui para Gramado, mais uma prova de 10 milhas, as 10 milhas noturnas de Gramado. E cheguei na primeira, essa medalha aqui é importante, minha primeira meia maratona. Circuito Atenas, a terceira etapa de 2011, que eu concluí a primeira meia maratona em 1 hora 36 e 50. Foi meu primeiro tempo em meia maratona.
Então essa medalha tem um significado muito especial aí, chegando nos 21 quilômetros. E logo depois começamos 2012 aqui com a TTT, a famosa Travessia Torres Tramandaí, que faz o litoral do Rio Grande do Sul, litoral norte, né? Uma prova que eu fiz em revezamento e fiz várias edições da TTT. E entrando em algumas outras provas, mais uma meia maratona aqui. Essa foi mais especial porque já era a preparação para a minha primeira maratona. Essa era a meia maratona do Corpa, de 2012. E aqui chegamos na minha primeira maratona. 29ª maratona de Porto Alegre, que eu concluí essa minha primeira maratona 3 horas e 35, se eu não me engano. Então foi um marco aí, 1 ano e meio, quase 2 anos depois. Sempre evolui muito devagar, né, nas provas. E foi aqui a minha primeira maratona. Então continuam as medalhas aí. Outra medalha interessante aqui, os 21K de Buenos Aires. É a primeira vez que eu fui viajar para correr, né, fazer a meia maratona de Buenos Aires. E aqui a primeira edição da Wine Run em Bento Gonçalves, que eu vim participar da minha primeira prova, que foi mais off-road, assim, com mais estrada de chão, nunca havia corrido, por enquanto meu foco no asfalto, né? E fui fazendo algumas outras provas, mais uma edição, tinha a edição da Maratona Paquetá, de revezamento, mais uma edição da Mizuno de 10 milhas. E entramos em 2013 com mais uma TTT, e continuando com outras provas da Ploday Run, asfalto, voltamos para o Wine em 2013, e aqui é a minha primeira Golden Four da ASICS em 2013, que eu peguei o top 100, que eles davam essa medalha aqui, dourada, né, para os top 100. E aqui eu havia feito meu melhor tempo em meia, 1 hora e 28, e consegui um top 100. E aqui mais uma maratona, minha segunda maratona, Maratona Caixa de Santa Catarina, Florianópolis. Aqui mais umas outras provas em Torres, aqui no litoral também. E aqui no ano seguinte, 2014, corri de novo a Golden Four, ela aconteceu de novo em Porto Alegre. E ali eu consegui um top 100 de novo, eu considero essa medalha aqui incrível, né? Isso é um medalhão muito bonito. E aqui eu fiz o meu melhor tempo de meia, 1 hora e 26,08, 1 hora e 26, bem baixo. E até hoje é o meu melhor tempo oficial de meia, porque a partir daí, como vocês devem imaginar, eu comecei a ir para as trilhas e montanhas, então não participei mais de provas planas. Aqui eu fiz um triatlon interessante em Torres, em revezamento com amigos. Eu fiz a corrida, logicamente. Eles pedalaram e nadaram. E aqui começamos o circuito do Trilhas e Montanhas. Eu já tinha feito uma Trilhas e Montanhas aqui, de Osório, que aí comecei a entrar nas trilhas mesmo. Então aqui a medalha de participação e a medalha de premiação. Isso aqui em 2014, então eu comecei a ir mais para as trilhas mesmo. E aqui em cima continuamos, mais uma maratona de Porto Alegre. Fui fazendo as maratonas em torno de 3 horas e 20, por aí. Seguindo para o Trilhas e Montanhas. E aqui é primeiro Mountain Dew. Também a prova de trilha em Canela, aqui no estado. E aí fui para a Maratona de Buenos Aires, essa medalha aqui. Sofri bastante, não foi um bom resultado, mas mais uma maratona completa. Algumas outras medalhas, algumas outras que eu vou botar. Vale a pena destacar então, aqui uma prova bem interessante, a Volta à Ilha, que existe ainda, uma prova famosa de revezamento. Então eu fiz também algumas trilhas. Mais uma maratona de Porto Alegre aqui. E comecei a entrar nas trilhas, né, pessoal? Várias provas de trilha, várias provas acontecendo, várias participações, algumas outras provas. A TTT, como sempre no início do ano ali no litoral.
33ª Maratona de Porto Alegre, em 2016, já entramos em 16, e aqui começa uma transição importante. Aqui a medalha do Indomit Bombinhas 42K. Então foi minha primeira maratona de montanha, né? Aqui. E logo depois eu segui na minha primeira ultra de montanha com 65 quilômetros, o Mountain Dew Lagoa da Conceição. Um medalhão bonito, uma medalha bem importante essa, né? Fechando o ano 2016. E aqui temos o primeiro marco mais importante, está aqui. Minha primeira prova de 100 km, a Patagonia Run. Então essa medalha é histórica para mim, meus primeiros 100K. E aí seguimos, primeira vez Ultra de Perdidos, prova dificílima, uma medalha muito importante. A Facate Trail Run, uma prova famosa aqui no estado. E eu fui para minha segunda de 100 km na Indomit Costa Esmeralda. Então essa aqui também é a segunda de 100 km em 2017. E aí, iniciando 2018, esse medalhão gigante aqui, a travessia Torres Tramandaí, a TTT, quando eu fiz sozinho os 82 km. Então a medalha é maior, né? Começamos aqui 2018, então, com a Maratona do Vinho, aqui no Vale dos Vinhedos. Uma maratona bem difícil, bem desafiadora. Começo quase todo ano, começo com ela. E esse ano é importante porque, após a Facate aqui, tá faltando uma medalha aqui no meio. Por quê? Porque essa prova não tem medalha. Fui participar da UTMB da TDS em 2018. Deixei aqui a medalha da prova. Essa é a medalha das provas da UTMB. A TDS, então, eram 125 km quando eu fiz. Patrocinador da Columbia. É o colete que a gente guarda com muito orgulho, né? Essa é a medalha para quem conclui a prova. Finisher TDS 2018. E aqui, fechando o ano de 2018, a Ultra Trail Celebration também, que eu fiz um desafio, 25 km à meia-noite, e acho que era 7, 8 da manhã, largava para mais 50 km. Desafio duplo. Depois do desafio Raiz Tapera, lá em Porto Alegre. Muito legal. TTT, Maratona do Vinho. Isso aqui estamos em 2019 agora. E aqui vem os 130 km do Ushuaia by UTMB. A prova mais brutal que eu já fiz, sem dúvida. 24 horas na neve. Essa prova aí foi para a história. Continuamos aqui o ano de 2019. A Facate aqui agora fiz os 55 km da Facate e fomos para o La Mission, né? La Mission 80K. Prova duríssima, como todo mundo sabe. E uma prova espetacular, né? Cada vez crescendo mais. Essa medalha é muito importante. E logo depois eu subi a uphill, os 42K da Serra do Rio do Rastro. Grudado na prova. E aqui continuamos e entramos no ano de 2020 da pandemia. E antes da pandemia acontecer, a Maratona do Vinho aconteceu em fevereiro. E eu fui viajar para a primeira edição dos 80K da Pedra do Baú. E foi a última prova que aconteceu praticamente no Brasil nesse fim de semana. E aconteceu os 80 km da Pedra do Baú nesse ano. E eu fui finisher dessa prova. E depois voltamos só em 2021. E aqui eu tenho uma medalha de equipe de apoio da UMCC, a Ultramaratona de Caminhos de Caravaggio, que eu fui pacer do Diego Panassolo. A prova tem 217 quilômetros naquele ano. Eu fiz 117 quilômetros com ele. A parte final eles deram uma medalhinha para quem acompanhava, legal, o simbolismo, né? E entramos na Mons, primeira edição, 104 quilômetros aí, mais duríssimos do Brasil, né? Uma baita prova.
logo depois da pandemia, ainda com largada com máscara. Voltamos Gramado, Sparkling, Maratona do Vinho de 2022 e entra na minha preparação para o grande desafio de 2022, o Caminho do Ouro, a prova da 100 que aconteceu em Paraty, 100 km, que eu fiz a prova lá. Como vocês podem ver, eu não estava prevendo e acabou o meu móvel. Só que como eu tinha um andar de cima que eu não estava colocando, eu comecei a colocar as medalhas para cima, então após o Caminho do Ouro e a Wine Run, aqui eu comecei a colocar. Eu fiz a Ultra de Perdidos em 2022, a nova edição com quase 50 km. E essa foi a última preparação para o maior desafio da história minha de corredor. Também não temos a medalha aqui no meio. E eu deixei ela aqui. E esse eu voltei para Chamonix e fiz a UTMB, a distância daí completa, e ganhamos o colete da Roca, que é a patrocinadora agora da UTMB, e eu fui finisher da UTMB, os 171 quilômetros, que eu concluí em 35 horas e 1 minuto. A medalha mais importante, né? Temos ele aqui, e esse fica guardado para apenas algumas ocasiões. Isso 2022 em agosto. E ali continuamos algumas corridas em 22. E entramos 23 com a Maratona do Vinho novamente, Audax. E esse ano, então, aqui eu venho para as próximas. E eu fiz a Tutã, os 100 km, e eu tinha um desafio duplo. Era fazer 2 provas de 100 km em 2 meses. Então eu consegui concluir a Tutã. E 2 meses depois eu fui para a Áustria e tá aqui a medalha da Mozart 100 by UTMB. Que eu fui finisher dos 105 km lá na Áustria. Uma grande prova. E fechando o ano, pessoal, ainda tem algumas medalhas que eu não pendurei aqui. Temos alguma coisa aqui da Extreme, de novo em Gramado. A prova noturna de Bento. E a última prova, que são 2 medalhas aqui São 2 medalhas, uma de pódio, da Wine Run Caminhos de Pedra. Essa é a minha história nas corridas. Esses aqui são minhas recordações. E eu guardo todas com muito orgulho. E cada uma tem um significado especial para mim. Essa aí é a minha história nas corridas, né? Tentei ser o mais rápido possível para mostrar para vocês um pouco de toda essa trajetória, que eu espero ter mais muitos anos aí pela frente ainda. Novos projetos já para esse ano prontos. Até o próximo registro, que provavelmente teremos em março uma nova prova aí para mostrar no canal, com grandes imagens, tá bom? Um abração. Tchau.